porque eu pensei acarretar no emocional meu assim, que, nossa, eu fico muito mal. Sim. Então, me aprender a viver com isso agora, mas não sei. Eu tenho meu filho de 15 anos. Então tá. Como tá a gente aqui, então o nosso trabalho vai ser bem direcionado. Então, as pessoas que entrarem, e como você já apresentou uma queixa, então já Aham. vamos trabalhar ela. A primeira coisa, que precisa... Calma aí. Oi, Aparecida. Você não está ouvindo? Oi, som. Mas eu acho que é a liberação de vocês aí. Calma aí, deixa eu ver. Raquel, você está me ouvindo bem? Tô. Então, deixa eu fazer um teste, Cida. Calma aí. Porque o pessoal está falando que está sem áudio. Então, talvez a gente esteja ouvindo aqui. Vamos fazer um teste. Cida, é o de vocês mesmo que precisa ser liberado o áudio, tá? Tem um ícone para poder clicar em cima. Quando abre, tem um ícone que você precisa clicar. Tá certo, vou tentar. Tá? É o áudio de Agora vocês deu. mesmo. Agora eu tô ouvindo ela. Aqui está aqui. Ah, Tá bom, Cida. Tchau. Tá. Então tá. Vamos lá, Raquel. Boa noite, Sandra. Bem-vinda. Bem-vindo o pessoal que estiver acompanhando a gente aí. Quando nós temos uma perda em nossa vida, a gente normalmente passa por alguns processos. Principalmente nesse momento que nós vivemos, que foi um momento de perda de ritos. Porque antes, você falou que foi em fevereiro, né? do ano passado. Do ano passado. Então, nós temos alguns ritos que não foram respeitados pelos governos, e aqui eu não quero questionar de forma alguma a posição de governo. Não quero entrar nessa seara. A gente Mas é muito longe. o que aconteceu é que nós perdemos rito. Na prática, foi isso que aconteceu. E toda vez que nós perdemos ritos, nós perdemos a possibilidade de fazer transições que são importantes em nossa vida. E com essa perda de ritos, algumas coisas nós deixamos de lado. Apesar que ele foi um pouco antes da pandemia, né? Não, praticamente a gente pegou a pandemia inteira. Não, ele faleceu no dia 16 de fevereiro Isso, de de 2021. 2021, então já estava dentro da pandemia. Tava. E Não aí foi. não teve o rito de passagem, que é comum. No rito de passagem, o que acontece? A gente se despede das pessoas, nós conversamos com as pessoas, nós falamos para as pessoas, olha, você pode ir em paz, eu fico. Então, é uma coisa que nos acalenta, independente de qual seja a religião, independente de qual seja aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz, todas as religiões no mundo, todos os grupos, todas as tribos, todas as sociedades têm algum tipo de rito de passagem. O rito de passagem ele serve para quê? Para você assimilar essa nova situação. E nós não tivemos essa nova situação. E aí a gente precisa criar mecanismos para poder superar esse processo, né? Você falou que ainda sente dor do que aconteceu, ainda sente a perda, apesar de todo o processo que vinha. Mas isso é comum. Nós tivemos tempo ainda, sabe? A gente conversava tudo, falava de como eu ia fazer longe dele, como que eu ia, né? Uhum. A gente já vinha há alguns anos já, assim, a gente não, como ele estava muito, muito ruim, então, assim, foram anos, né, De esperando, preparação. foi como se fosse
uma cerimônia, sabe? Quando você vai realizar. Foi uma coisa muito, muito estranha. E não foi Covid mesmo, foi a doença dele, coração, pulmão, muita coisa, excesso de doenças, né? Então, assim, se eu falar para você que, ai, pegou de surpresa, não, não pegou, só que eu não tá, parecia que eu não estava preparada, sendo que a gente já estava se preparando há muito tempo. Uhum. Mas isso é por quê? Porque foi retirado o rito. É, E toda vez que se retira os ritos da nossa vida, a gente precisa ter alguma coisa para poder compensar, para poder sobrepor, para poder acalmar o coração. O que a gente pode fazer é entender algumas coisas que para a PNL é muito comum, né? Que não existe passado, presente ou futuro, o que existe é momento, e o momento a gente consegue fazer algumas coisas, consegue fazer com que algumas coisas sejam passadas a limpo, tenha o processo de aprendizado e tenha a ressignificação e a ponte ao futuro. Esse processo normalmente se dá com a valorização daquilo que a gente tem. E o que é que a gente tem, independente do que seja? Independente dos valores que cada um tenha, independente daquilo que nós precisamos. E como que a gente lida com isso, né? É a grande questão. A primeira coisa é entender que eu posso me sentir bem, porque quando a gente perde uma pessoa, normalmente a primeira coisa que perde, a gente não pode se sentir bem. E como não teve o rito, você guarda aquilo, eu não posso me sentir bem. Ainda mais vocês que conversaram durante bastante tempo sobre todo esse processo. Inclusive os filhos, né? E o que que a gente pode fazer para poder, não é acalmar, é para poder entender que isso faz parte de um ciclo de vida. Quando a gente perde alguém, a gente pode ficar triste. Um dia, dois, uma semana, um mês. O que não pode é levar essa tristeza durante muito tempo, porque ela acaba virando um problema maior ainda. Ela acaba virando um período de estresse, cria um período de ansiedade e vai criar uma depressão. E aí fica muito mais difícil. Então, a gente primeiro tem que saber o seguinte: é natural, é normal a gente receber uma informação, seja ela qual for, em qualquer momento da nossa vida. É normal a gente sofrer, porque o sofrimento faz parte do processo de aprendizado, porque você é a pessoa que é, graças às dificuldades que teve em sua vida, as coisas boas que teve em sua vida, todos os problemas que teve em sua vida que te tornaram a mulher que você é hoje. Então, é graças a todo esse contexto que você é quem é você hoje, com todas as suas limitações e com todas as suas, como que eu falo, condições de superar. Então, para o bem ou para o mal, tudo que aconteceu na sua vida te trouxe até aqui. Então, graças a Deus que tive problema em minha vida. Graças a Deus que eu aprendi, que eu superei, que eu cresci. Então, entender isso é a primeira coisa. Você não pode controlar os problemas que acontecem com você. Você não pode controlar os problemas que estão na sua vida. Inclusive, no método CEP, no Instagram, tem uma live que eu fiz exatamente sobre isso. Não dá para você controlar os problemas em sua vida. Não dá para controlar os imprevistos. Principalmente quando está ligado à perda pessoal. Não tem como você controlar isso. Não dá. Por mais que você controle tudo, por mais que você tenha tudo organizado, não tem como você controlar uma perda pessoal. Por outro lado, tem sim como você identificar um problema, entender que esse problema faz parte do crescimento, entender que isso te ajuda a crescer e transformar esse processo em processo de aprendizado. Falar o que eu estou falando é muito fácil e é muito óbvio. Conscientemente, nós conseguimos entender isso.
Não tem dificuldade. Mas o problema é que quando a gente está falando sobre isso, nós estamos falando sobre emoção. E quando falamos com emoção, muda completamente todo esse processo, porque deixou de ser consciente, passou a ser inconsciente. É E verdade. todas as dores, todos os traumas, todas as dificuldades que eu tenho enquanto caminho inconsciente, ele também faz parte do processo de desenvolvimento. Ah, tá, então tá muito fácil tudo isso, tá bem explicado, tá? Mas como que eu faço isso com o sentimento? Então, a pergunta que eu tenho para você agora é assim: qual é o sentimento que você tem hoje? Mas antes de você responder isso, eu quero que você lembre de um momento na sua vida que você possa contar para a gente, onde foi tudo muito divertido, onde vocês, como família, estavam muito bem. É, às vezes a gente morava num sítio, né? Às vezes, quando tava um calor bem legal, assim, aí eu falava, Evandro, vamos lá no pesqueiro? Aí eu pegava o oxigênio dele, colocava dentro do carro, aí nós íamos pra lá. Eu tomava a minha cerveja, ele tomava a Coca-Cola dele. Isso daí, para mim, é um dos momentos mais, sabe, feliz, assim, porque eu via que ele ficava muito feliz quando estava do meu lado. Eu fui até o fim mesmo. Eu falava, ele ficava muito feliz também quando chegava lá no hospital e ele sabia que eu estava ali. Eu também ficava feliz nisso, porque eu sentia que ele ficava bem mais, sabe? Ele até falava, Kel, quando você tá perto, eu consigo até respirar melhor. Por quê? Porque eu era as pernas dele, né? Eu era as pernas dele e ele era o cabeça. Então, ou seja, a cabeça do Evandro estava em mim, né? E as pernas era para ele, né? Ou seja, tudo que ele formulava a gente fazia. Aí quando tava uma noite assim boa, Evandro, vamos dar um pulo lá no centro? Colocava ele no carro e a gente ia. Lembrando que ele tinha 200 quilos, né? Então, assim, era muito engraçado, ele era muito grandão. E quando ele descia do carro, o carro fazia, né? Levantava assim. Aí o carro, falei, eita, Evandro, deu uma respirada no carro. Porque o carro ficava desse, quando ele descia, o carro voltava pro lugar. Aí ele dava risada. Então era dos momentos assim que a gente ria, né? Aí ele dava muita risada porque também ele falava que eu tinha muitas pérolas. Uma vez a gente foi no Paraguai, ele falava as pérolas da Raquel. Uma vez a gente foi no Paraguai e ele. Aí quando chegou assim na fronteira ali, né? Que tem para entrar lá para dentro do Paraguai, eu peguei, olhei para ele e falei, Evandro, quer dizer então que eu sou é, que agora eu tô dentro do. Como é que falei? Eu falei que eu sou. Quando a gente é de outro país, esqueci o nome. Estrangeiro? Não, é mais ou menos, não é estrangeiro. Imigrante? Não, quando tá bem na ponta, tem uma placona bem grande escrito assim, Es- lá. Quando Não você é estrangeiro. vai entrar no outro país, Não é estrangeiro. Quer dizer agora que eu sou como é que é? Ai, caramba, esqueci o nome. Aí ele ria muito. Não é intermunicipal, não. hein? Oi, Sandra, liga o microfone para falar, para ajudar a gente. Internacional? Isso! Aí eu falava. Chique, muito chique. Ele ria, ele falou assim, nossa. Aí ele começava a falar as pérolas da Raquel. Aí eu falei, então quer dizer que eu sou internacional agora? Aí ele, nossa, mas ele riu tanto. Meu, era assim, nunca tinha ido para canto nenhum. E aquele dia nós estávamos, eu sou internacional.
Ele riu, aí ria. Então, toda vez que estava reunido com os amigos, ele ria por causa disso. Aí eu pensava comigo, né? Eu não vou ficar brava por uma coisa que ele sente prazer, não vou falar que eu sou burra, né? Mas assim, ele sente prazer em mostrar para as pessoas que ele me ensinou muita coisa, né? Porque quando ele me conheceu, eu tinha 20 anos, ele tinha 34 anos, se eu não me engano. 34 anos. Então, meu filho nasceu, eu tinha 21, então ele se achava. Ele estava tão ruim nessa época, tão ruim que eu não me importava, né? Dele falar que ele. Ah, eu vou cantar as pérolas da Raquel. Aí eu dava muita risada em relação a isso, né? E a gente ria muito me enchendo o pesqueiro, que eu tomava minha cerveja enquanto ele estava lá tomando a Coca-Cola dele, né? Então, esse era um dos motivos que me fazia rir. E o que me deixou muito chateada quando ele veio a falecer, as pessoas que eram muito próximos pensavam que eu estava sentindo um alívio, e não foi isso, entendeu? Aí todo mundo começou a querer me entender. Eu peguei e falei, assim, realmente, quando eu estava conversando com o Evandro, lá numa sacada que tinha lá na chácara, eu me lembro sabe, essa música da Marília Mendonça junto com aqueles dois, Estrelinha, né? O Evandro, ele me chamava para ver, né? Ele pegava o microscópio dele lá, a lupa dele, com o microscópio, sobe aqui. Aí ele falava, tá vendo aquela estrelinha? Aí eu, que estrelinha, Evandro? 2h30 da manhã. E dizendo que a estrelinha tava passando para lá e para cá. Eu falei, ah, que legal, tô vendo. Aí ele falava, quando não tiver mais aqui, você olha lá, você vai ver. Eu falei, nossa, mas você não vai caber nessa estrelinha, nessa casinha essa casa é muito grande. E nem havia essa música, eu nunca tinha ouvido essa música na minha vida, né? Aí ele falava, eu pegava e falava, você tá muito grande para caber nessa estrelinha, você não vai agora, não. Eu falei, tô, Kel, tô para ir sim. E eu já tô preparado e você já tá também, para poder ficar aqui e resolver as questões. Falei, Ivan, para. Então eu me lembro, né, desses pequenos detalhes, né? E hoje eu consigo passar para o meu filho, né? Meu filho nunca teve um pai saudável, né? O pai dele sempre estava doente. O filho com 4 anos já começou a ver muita coisa, muita coisinha, né? Então ele nunca teve aquele pai saudável para jogar bola com ele, para andar de bicicleta, mas ele teve um exemplo de pai honrado, né? Porque o Evandro foi um policial muito, mas muito. Gente, não tem uma canetada pro Evandro, não tem uma advertência. Comandante Graziella, que me indicou o grupo, e ela era a chefe do meu marido, né? Então, eu não posso. Eu falo pro meu filho, você teve tudo você nunca pode falar que você não teve nada. Ah, não tive um pai, mas você teve um homem que honrou a farda dele, não era bruto com as pessoas, não pode dizer que, nossa, polícia, não, entendeu? O Evandro, ele tem lá, pode ir lá e ver, e olhar, a ficha do Evandro nunca teve nada. Eu nunca levei problemas pessoais nossos para a companhia, porque nós mulheres podemos fazer isso, né? Falar com o chefe, tá acontecendo, ele é bruto, mas eu nunca fiz isso, porque o Evandro conseguia, sabe, entre nós dois resolver. Então é isso que eu agradeço. Eu falo que é um presente. Tem uns amigos do meu marido que são espírita. Eu já não sou, eu sou evangélica, só que eu consigo absorver certas coisas, não pelo lado religioso. Eles falaram assim para mim, Raquel, leva isso como um presente que você teve do Evandro. Foi um presente que Deus te deu, né? Não é um fardo, foi um aprendizado. E realmente aprendi muito, muito, muito. Então, tenho que agradecer a Deus. Se ele está vendo tudo isso, eu não sei, né? Se ele está satisfeito com alguma coisa, eu também não sei. Então é isso que eu posso dizer. Então, legal. Faz uma coisa, Raquel. Se agradece, literalmente, faz essa conversa com você mesmo. Obrigado por me permitir lembrar deste processo. Faz essa conversa com você mesmo, essa conversa mentalmente. Faz isso agora antes da gente começar a fazer isso.
A me lembrar. das coisas importantes na vida de vocês. Tá? Agora eu vou te pedir para você fazer uma outra coisa, Raquel. Hoje, ou melhor, quantas janelas tem aí em volta de você? Não consigo ver. Dá uma olhada em volta, quantas janelas tem? Aqui na minha casa? É, Uma. uma só? É, E quantas portas? uma aqui também. Uma janela e uma porta? Isso. Você está de sapato ou de tênis ou de chinelo? Eu tô descalço. Está descalço? Tá. Agora que isso foi feito, e depois eu explico por quê, tá, gente? Agora que você fez isso, Raquel, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Tenta observar qual é o sentimento que você tem hoje. O que você tem agora quando lembra do marido. Como era o nome do seu marido? Evandro. Evandro. Acabei não anotando. Então, tem sempre uma coisa aqui. Então, foi isso. Qual é o sentimento que vem? É um sentimento, eu tô perdida, é um sentimento de eu procurar achar, sabe? Para me ajudar a resolver as coisas. O problema com a minha pensão também, sabe? O governo é muito. Eles são muito. Eles não têm dó, eles não têm sentimento pelo ser humano, sabe? Sim. E desde que eu perdi meu marido, a pensão não saiu, independentemente, eu vou viver. O problema não é porque ainda não saiu. O problema é o porquê que eles indeferiram, sabe? Indeferiram como se eu não tivesse uma constância com meu marido. Indeferiram que eu não tive uma constância com meu marido. Meu marido, eu vivi o tempo todo junto com ele, sabe? E eu não sei o que deu na cabeça desse povo para dizer indeferimento por não haver constância Tá. no Mas casamento. tá. E eu ando muito, e por estar nessa bola de neve, por quê? Tem advogado e pediram as provas, e são muitas provas, e as provas que eu tenho são dolorosas, entendeu? São dolorosas, mexe demais com o meu sentimento, mexe demais com tudo que eu vivi. Eu tô vivendo um sabe? Pós-trauma. E ver tudo isso, ter que pegar tudo isso de novo, fotos, vídeos, foi muito sofrimento, né? Porque ele estava muito ruim, muito mal. E isso daí me deixa muito triste. Eu olho para um lado e olho para o outro, por eu estar correndo com ele 24 horas todos os dias, eu nem dormia direito, e resolvendo as coisas para ele. Agora eu tô tentando resolver as coisas para mim e eu me pego chorando, me pego perdida, entendeu? Perdida por não conseguir deixar o Evandro pelo menos descansar em paz. Tá, então a gente são duas coisas diferentes, são dois problemas que precisam ser feitos. Vamos cuidar primeiro da parte pessoal da Raquel. A Raquel precisa pôr fim no luto. Mas não é pôr fim no luto porque vai esquecer. Não, é porque ela precisa continuar a viver. Tá? São coisas completamente diferentes. Você contou para a gente algumas histórias, uma história bem bacana. O que eu vou pedir para você fazer, Raquel, é fechar os olhos, imaginar vocês nessa pescaria, no lugar que vocês gostavam de estar. Imagina uma conversa com o Evandro. Você já sabe que é a última conversa que você vai ter com ele. Explica para ele o quanto ele foi importante na sua vida, o quanto ele foi importante na formação dos seus filhos. Conta para ele tudo aquilo que você não teve oportunidade de contar
independente do motivo. Independente de qualquer coisa também, Raquel, enquanto você está conversando com ele, explicando para ele tudo o que está acontecendo, todo o teu sentimento, agradece a ele por tudo que representou em sua vida. E fala para ele quais são os seus sonhos hoje. O que você precisa fazer, o que você precisa realizar. Já conseguiu falar? Você falou para ele dos teus sonhos? Falei. Conseguiu ouvir qual é a resposta? Fica sossegada, minha baixinha. Você vai conseguir. Tá. Ele pegando a minha mão. Um semblante muito, muito, muito bonito. Ele está muito em paz. Não está respirando mal. Conseguiu se despedir dele ou ainda não? Consegui. Então tá. Como que você está se sentindo agora? Eu estou me sentindo aliviada, né? E um pouco. Sabe quando você tem uma outro tipo de missão para cumprir? Que essa acabou. Agora é outra. Tá, Agora é minha com meu filho. tá. Alguma coisa contra a se sentir aliviada? Não, não, Alguma coisa contra a ter uma nova missão? não, não. Então se agradece por isso. Literalmente, aquela conversa que você fez sozinha, faz de novo. Agradece a você mesmo por se permitir isso. Agradece a você mesmo por saber dessa nova missão e transforma essa nova missão em um propósito de vida. Porque você merece ser feliz, você merece estar em paz. E como o Evandro te falou, continua a sua vida, baixinho. Ele sabe que eu vou conseguir. Vai, eu tenho certeza. Só uma pergunta. Daqui a uma semana, quando vir esse sentimento novamente, você vai se sentir perdida ou aliviada? Aliviada. Se sentir aliviada é bom? É, Se você fosse completar a frase, como ela que ficaria? Eu sou... eu sou uma privilegiada. Ser uma privilegiada por ter o dom da vida. Tem alguma coisa contra
a se sentir assim? Não. Tá. Então, a outra coisa que você vai fazer agora é agradecer a Raquel, agradecer a Raquel por saber disso, por entender isso, é agradecer a Raquel por se permitir viver isso e entender. Então, literalmente, agradece a Raquel por saber que ela pode se sentir aliviada, por saber que ela tem uma nova missão e por saber que ela é privilegiada. Obrigada, Raquel. Obrigada por tudo. Isso. Agora que nós fizemos isso, eu vou pedir para você fazer uma outra coisa ainda, Raquel. Começar a pensar, e quando você for falar alguma coisa, não fala que não conseguiu. Fala que ainda não deu certo, mas vai dar. Ainda não resolveu, mas vai resolver. Começa a colocar possibilidade para realizar sonhos na sua vida e não mais limitações. E uma outra coisa ainda que eu vou te pedir é para você fazer o seguinte: não dar ouvido às pessoas à sua volta que tenham coisas negativas para te falar, independente do que seja, independente de qualquer coisa. Hora de mudar os amigos que não te ajudam a crescer. Seja quem for, inclusive pai, mãe, irmãos, primos, tios, mesmo que tenha um vínculo familiar. Se essas pessoas não te ajudam a crescer, não merecem fazer parte da sua vida. Para pais e mães, tem uma observaçãozinha que deve ser feita. Na constelação familiar sistêmica tem uma coisa que é respeitar quem veio antes. Então, pai e mãe merecem o nosso respeito, mas nós não precisamos estar vivendo a sombra deles quando as coisas são negativas. Se meu pai e minha mãe não tiveram oportunidade, seja por qual for o motivo, de ver que sou um privilegiado pelo simples fato de estar vivo, se os meus amigos não conseguem entender que eu sou um privilegiado porque consigo superar as dificuldades, porque trabalho, porque eu tenho um novo propósito de vida, não precisam estar ao meu lado. Simples assim. Essa parte é mais difícil, mas é isso que você vai precisar fazer daqui para frente. Então, são duas coisas, basicamente. Todo aquele pessoal que fala coisas negativas, que não te ajudam a crescer, você descarta. Literalmente. Tira da bagagem. Isso. E todo sentimento que você tiver, quando começar a perceber que vai para o negativo, se lembre dessa palavra que você falou. Eu sou privilegiada. Não preciso passar por este tipo de dificuldade. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Você falou que é o quê? De religião? É evangélico? Então, dentro do evangelho é falado que nós somos imagens e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, logo fomos feitos para ser felizes e prosperar. Prosperar depende muito de pessoa para pessoa, de família para família, mas é saber que eu fui feito para ser feliz. Eu não preciso ficar sofrendo. Sofrimento, dores vão acontecer na nossa vida normalmente. O sofrimento por essa dor é escolha. Então, a partir de hoje, escolha ser privilegiada. A partir de hoje, escolha ser aliviada e assumir essa nova missão em sua vida. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Perguntas? Não. Dúvidas? Bem esclarecido. Não. Se você fosse completar a frase, como ficaria? Eu sou... Eu sou privilegiado de novo, não, né? Pode ser. A palavra é sua. Eu me sinto assim, né? Então, legal. Parabéns por se permitir fazer isso.
Agora, vamos entender o que foi feito? Tem algumas coisas, a Val que está assistindo aqui, quando eu falei para você contar quantas janelas estava aí, ela sabe por quê. Liga o som, Val, para falar para o pessoal por que que é. Quebrar o estado emocional dela. Exatamente. Mudar, Quebrar. quebrar. É. Eu percebi essa quebra, mas não entendi. Então, é quebrar o estado emocional. Para ela desfocar, sair daquela situação que ela estava e, opa. Vou voltar. Então, é por isso que a gente pede, de vez em quando... A Sandra, acho que estava aqui quando eu estava conversando com o William. William, você pode abrir a câmera ou está trabalhando aí? Deve estar trabalhando. Boa noite, professor. Boa noite. Pode abrir a câmera, William? Dá para abrir a câmera aí? O ambiente que eu estou aqui está um pouco... Eu estou na viatura, tá? Não, tranquilo então, escuro tranquilo. Tá, tranquilo. Mas a semana passada eu fiz isso com o William também. Só que não deu tempo de falar o que era. É literalmente isso. Como a gente está trabalhando estados emocionais, se a gente manter o estado emocional, o que acontece? A pessoa acaba misturando os sentimentos e não se permite fazer isso que a Raquel fez hoje e o que o William fez semana passada. Aliviar uma situação, se desligar dela para poder vivenciar outra, para poder encontrar a intenção positiva. Foi literalmente isso que aconteceu. Alguém tem alguma pergunta? Para a Raquel? Só deixar algo para Raquel. Raquel, nossa, você é uma pessoa forte. Você passou humilde, guerreira. Então, você transmitiu muita... Nossa, uma pessoa Obrigada. de ótima índole. E aí, Obrigada. quando você olhar para o céu, você falou de uma estrelinha. Nossa, que coisa linda, menina! Muito lindo. E a música, né? Nem sonhava. Olha lá. As já ficava Coisas debruçada. boas, né? Obrigada. Raquel, como que você se sentia antes e depois? Então, eu estava muito angustiada, né? Muito angustiada, com medo, porque o Evandro, ele, igual eu falei, ele era o cabeça, né? Mesmo acamado, né? Então, o que ele falava, eu chamava ele no vídeo, eu tinha um papel do cartório, como é que chama? Nem interdição, era esqueci o nome. É um documento que eu respondia tudo por ele, né? Só que ele ficava muito, mas sabe, ele ficava assim, mas você pode? Eu falei, não, Evandro, eu quero saber de você. Chamava ele no vídeo, Evandro, tá vendo? O que tem que fazer? Então ele era assim, faz assim. Evandro, é assim. Quando estava no hospital e precisava do comando, né? Ele falava, Kel, pode chamar, tô precisando, tô precisando. Então foi assim uma luta. Ele, com 30 anos de serviço, em novembro de 2020, ele fez 30 anos de serviço em novembro de 2020, e ele estava no HM, no Hospital Militar, né? Aí eu estava lá, eu falei, Evandro, você está fazendo 30 anos hoje. Ele, será que eu vou ser aposentado? Eu falei, Evandro, não sei, não sei. E ele, soldado, em fevereiro ele faleceu soldado, ou seja, foi muita luta. Foram 16 anos de casada com ele e 8 anos só de luta, né? Então, hoje eu me sinto assim, agora, né, depois dessa reunião, estou me sentindo um pouco mais aliviada. Eu estava numa angústia, com medo, sozinha. Meu Deus, e agora? Meu Deus, Evandro, cadê você para falar para mim o que tem que fazer? Passei foi um turbilhão de sentimento no meio desse ano, do ano passado, meio do ano passado, mês de julho, mais ou menos, depois do meu aniversário. Eu falei, meu Deus, eu tô com 36 anos, e agora? Aí eu comecei a beber para mais, né? E nisso eu comecei a enfiar os pés pelas mãos, né? Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço?
e passei com uma psicóloga, né? E um psiquiatra para ver, né? Então, ou seja, eu sempre fui assim, ó. Não que eu leve a depressão como uma coisa que é uma coisa nada a ver. Eu sempre fui muito assim. Não sei se é errado ou não sei. Ou é ou não é. Por que, Raquel, você tá assim? Qual é o seu problema? Então, eu sei o porquê daquilo. Então, não tinha que ficar remoendo, mas eu precisava de alguém para desabafar, de alguém para chorar, né? O ombro, porque eu chorava era com o Evandro. Quando tinha que chorar era o Evandro. Então, tudo era o Evandro. O Evandro chorava também, para mim. Esse ombro meu aqui, ó, ele é deslocado, né? Totalmente deslocado. Às vezes, quando eu tô dormindo, tem que levantar o braço assim, ó, ficar assim, porque dói. Porque quando ele ia levantar da cama, ele segurava aqui, né? Teve um dia que eu tava dormindo, eu dormi, sabe quando criança dorme chorando? Eu dormi Sim. chorando, mas eu não tinha bebido, tava muito bem, só que eu dormi chorando, soluçando, sentindo a falta dele. Aí eu acordei como se ele tivesse aqui, querendo levantar, sabe? Eu acordei assim, assustada. Eu falei, caramba, meu. Aí sabe, eu falei, não, eu não posso me sentir feliz com uma tortura, porque era tortura, né? O Evandro era aquele sofrimento. Ele não respirava, ele tinha o quê? Ele estava com 12% do coração e os pulmões dele já tinham ido para o beleléu. A gente falava que o Evandro era uma lenda. O pessoal na polícia falava, chegou a lenda. Então, era assim. Então, aí eu falei, caramba, então hoje, né? Hoje, conversando, né? Igual a moça falou, que você vê, você é forte, Raquel, você é guerreira. Então, assim, é uma coisa que ela falou que eu sinto dentro de mim que eu sou. Só que, assim, viver nesse mundo, nesse mundinho que eu vivo, eu fico trancada, é difícil eu sair, né? E a pessoa que nunca me viu falando metade, né? E fala para mim, Raquel, você é guerreira, você uma pessoa assim que transmitiu algo bom, né? Então, eu sei que eu não sou tóxica. Ah, você é tóxica, Raquel. Não, eu sei que eu não sou, né? Só que eu prefiro não, eu prefiro ter uma amiga do que ter um montão, né? E não querer conversar comigo, não querer falar comigo por eu ser uma pessoa que só vou falar coisa do Evandro. A minha conversa é só Evandro, entendeu? Eu tô conversando alguma coisa, daqui a pouco chega no Evandro, né? Não foi 8 meses, foram 16 anos juntos ali, de todos os tipos de maneira, e 8 anos para cá doente. Então, para falar para você, hoje, agora conversando, eu tô me sentindo bem, né? Mas eu sei que ainda tem muita coisa pela frente. Igual você falou, a partir de hoje. E aí, Raquel, conseguiu a pensão? Deu certo? Porque todo mundo tá assim comigo. Virou assim, agora é assim. Todas as minhas amigas, esposa de polícia. Raquel, conseguiu a pensão? Aí, a partir de hoje, eu vou falar. Ainda não, mas eu vou conseguir. Eu não vou mais falar assim, que nada. Ih, vai demorar, não. Ainda não, mas eu vou conseguir. Exatamente. E assim com todas as outras coisas, tá, Raquel? Quinta-feira que vem a gente está aqui. Se você quiser participar, será muito bem-vinda. Todos serão muito bem-vindos. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, a gente está aqui para aprender uma forma diferente para agir e corrigir coisas em nossa vida. Raquel, obrigado por compartilhar com a gente, obrigado por se permitir, obrigado por nos permitir aprender principalmente, e obrigado a todos que estavam aqui e acompanharam. E parabéns, Raquel, por se permitir aprender e a crescer. Obrigada. Quinta-feira que vem eu vejo vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Val. Quer falar alguma coisa? Você está aí pensativa? A quinta eu falo. Tá bom, então quinta-feira que vem. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Aproveita sexta, sábado e domingo. Tchau, gente. Tchau. E façam algo novo, algo diferente. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Boa noite. O William tem depois, na quinta-feira que vem, ele vai estar de folga, então ele tem coisas para nos contar. O William e Raquel.
Tá bom. Combinado. Tchau. Tchau. Até quinta. Tchau. 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 Ah, e isso está disponível lá para ver depois. Quem quiser, está disponível no canal dentro do grupo.